Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Efésios capítulo 4, versículo de número 11. O versículo diz assim: E ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Mais uma vez, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Primeira parte, e ele mesmo deu. Quem deu? Jesus Cristo deu. Jesus Cristo doou. Jesus Cristo presenteou a igreja local com os seus dons. Esses ministérios também são chamados de dons de Cristo, presente de Cristo para a igreja. Todavia, no dia a dia da igreja, nós não chamamos apenas as funções, mas também os serviços de ministérios. Tanto o serviço quanto a função, todo comissionado tem que ter a mentalidade de servo de Cristo. Porque quem não pode ser servo, jamais deveria ser um ministro na igreja. Jesus Cristo havia dito que ele não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Nesse texto, Efésios 4:11, possuímos a lista mais abrangente contida na Bíblia desses dons. Apesar dela não ser completa, porque aqui estão excluídos os dons de caráter local, presbíteros e diáconos. Não tem como não considerar que quando Cristo afirma que não nos deixaria órfãos, ele referia-se indiretamente também aos dons ministeriais, pois o outro Consolador, o Espírito Santo, opera também através deles. Ele deu uns para apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Um discípulo é um seguidor, um apóstolo é um comissionado. Os apóstolos tinham que ter 3 qualificações, preste atenção. Primeiro, conhecer pessoalmente a Cristo, 1 Coríntios 9, 1, 2. Segundo, ser testemunha da sua ressurreição, Atos 1, 21, 23. E terceiro, ter um ministério autentificado com milagres, 2 Coríntios 12, 12. Os apóstolos, os que são chamados apóstolos dos dias de hoje, eles vão ter no máximo uma dessas qualificações. Nesse sentido, afirmo eu, que não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Eu represento o pensamento das Assembleias de Deus no Brasil, tá? No sentido geral, todos nós somos chamados para ser enviados por Cristo. João 20, 21. O verbo grego apostelo quer dizer enviar, e todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. Nesse sentido, podemos até ser chamados de apóstolos, mas apenas por piedade, né? Para participar dessa missão apostólica de toda a igreja unida. Uma igreja verdadeiramente apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não aquela que dão aos seus líderes o título de apóstolo. Continuando, outros para profetas. Quem são os profetas do Novo Testamento? Esses profetas foram instrumentos nas mãos de Deus para nos proporcionar a conclusão do cânon do Novo Testamento. Efésios 3:20 fala assim, que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Nessa ordem, primeiro apóstolo e depois profeta. O comentário bíblico pentecostal destaca que os profetas eram indivíduos especialmente dotados de receber e mediar diretamente a revelação recebida por Deus. O apóstolo Paulo argumenta que o mistério da inclusão dos gentios na igreja esteve oculto no passado e que em outros séculos não havia sido revelado aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Veja que a ordem cronológica aparece da mesma maneira. Isso está em Efésios 3, 5. Ou seja, Deus deixou de fora
os profetas do Antigo Testamento, pois a expressão agora tem sido revelado mostra que se tratava de uma revelação recente. Deixa eu simplificar aqui. Os profetas foram instrumentos de Deus para a conclusão do cânon do Novo Testamento. Então, os apóstolos, eles escreveram boa parte do Novo Testamento, mas ali não tem apenas apóstolos. Temos pessoas ligadas aos apóstolos. Esses são conhecidos como os profetas do Novo Testamento, instrumentos usados para a conclusão das Escrituras. Isso a gente pode observar no último livro da Bíblia. O apóstolo João chama os seus escritos de profecia, tá? Tá lá em Apocalipse 1:3 e Apocalipse 22, acho que 17 e 18 ou 18 e 19, perdão. Outros para evangelistas. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui eu acho interessante falar. Nem todos os profetas eram apóstolos, mas todos os apóstolos eram profetas nesse sentido de conclusão das Escrituras, tá? Agora sim, outros para evangelistas. O dom de evangelista é uma capacitação espiritual e ministerial para a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas que estiverem ao alcance da mensagem. Todas as pessoas que cuidam da evangelização como prioridade em sua missão. E todos os ministros devem fazer a obra de um evangelista. 2 Timóteo 4:5. Paulo escreveu a Timóteo isso. Faz a obra de um evangelista. E a gente nem sabe se ele era realmente um evangelista. Por entendermos que Paulo enviou Timóteo ali a Éfeso para consagrar ali presbíteros, né? Então ele tem que estar acima de presbítero no seu cargo ministerial. Talvez evangelista, talvez pastor. Mas independente de pastor, ele devia fazer uma obra de um evangelista. Por quê? Porque a salvação de almas é prioridade no reino de Deus, tá bom? Cada membro da igreja deve ser uma testemunha de Cristo, mas há aquelas pessoas em que Jesus dá um dom especial para ser o evangelista. Podemos presumir que o trabalho deles era de uma obra itinerante da pregação orientada pelos apóstolos. Parece ser justo chamá-los de a milícia missionária de Cristo, a infantaria do reino de Deus. E outros para pastores. O ministério pastoral inclui outros títulos que representam a mesma função de pastor. Entre esses títulos está o título de ancião, presbítero e bispo. Todos esses nomes têm o mesmo significado em relação ao ministério pastoral. É o ministério mais desejado na atualidade, e isso te dá mais pela função atual de um pastor da igreja, que é de exercer liderança sobre uma igreja local em local fixo. Entretanto, o real significado de pastor no grego é guardador de ovelhas. O exemplo mais claro desse significado está na identificação que Jesus fez acerca de si mesmo como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Em outros textos do Novo Testamento, como em Hebreus, 1 Pedro, os escritores identificam Cristo como exemplo de verdadeiro pastor. Então, o pastor é o guardador das ovelhas, é o cuidador das ovelhas, é aquele que tem as ovelhas como sua responsabilidade. Por último, doutores. Até certo ponto, o pastor tem um ministério acompanhado do ensino. Ele pode exercer a função de pastor e a função de doutor. Só que a função de doutor é específica no ministério cristão, segundo essa palavra. É ensinar a palavra de Deus de forma clara e lógica. Pelo fato de ser um ministério dado por Jesus, o Espírito Santo atua de maneira poderosa no sentido de esclarecer as verdades divinas através do dom de doutor ou mestre, né? O mestre podia ser ministro itinerante pelas igrejas. Seu trabalho era junto dos evangelistas e apóstolos, trabalhando muito no discipulado dos novos convertidos.
O Novo Testamento destaca Apolo como um exímio ensinador. Atos 18, 27, 1 Coríntios 16, 12. O dom de doutor é um ministério de extremo valor, só que ele é pouco reconhecido ou prejudicado pelo sistema atual de governo das nossas igrejas, que muitas vezes obrigam o doutor ou o mestre a pastorear, já que ele sabe tanto de Bíblia, ele tem que ser pastor. Parece que esse é o pensamento que prevalece, né? Igrejas sem doutores são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve reconhecer a necessidade do ministério de ensino, o estudo da palavra de Deus. Através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e modismos. E ela se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Embora todo pastor deva ser um mestre, ele tem que se esforçar para isso. Lembra da catracada que Jesus deu em Nicodemos? Nicodemos perguntou para Jesus, quando ele falava do novo nascimento, como pode ser isso? E Jesus falou para ele, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Olha que vergonha que Nicodemos passou, né? Todo pastor deve ser um mestre, só que nem todo mestre é um pastor. Que Deus abençoe a todos.